nos dias de hoje. Mas seria possível hoje? Hoje é com possível. tanta tecnologia, tanto Sim. entretenimento, com tudo que o homem tem hoje, todas as facilidades, o homem de fato levar uma vida de intimidade e santificação com Deus, como aqueles homens, Elias, Eliseu, porque os caras viviam nas montanhas. Sim, Né? sim. Isso de passagem. O único cara que vivia na corte era Isaías, né? É Isaías. o único, é Isaías. Isaías que vivia na corte lá. Isaías. Né? Ele era até parente Daniel. do rei Ezequias, ele tinha um parentesco. Parentesco com ele, né? Mas Elias e Eliseu, os caras só viram mato, irmão. Eles só desceram da montanha lá para ir no palácio dar uma cacetada no rei. Ou para botar ele no caminho, né, para livrar ele de alguma coisa, ou para dar uma cacetada nele. É, roupa de pele de camelo, imagina como ele era rude, né? Agora eu te pergunto, quem é que quer ver uma vida dessa? Não, hoje, é claro, não vão viver uma vida dessa. Mas o homem, nos dias de hoje, na minha opinião, se eu tirar um tempo para me ter uma comunhão com Deus, eu consigo viver isso. Consegue. Independentemente. Eu creio. Hoje nós estamos no século XXI. Eu acho que não no mesmo nível, viu, bispo? Eu acredito que. O problema eu acho é que parar. É você ter o essa tempo para consagração, viver né? isso, né? Sim, sim. Esse que é o grande problema, porque ao nosso redor tem tantos apelos. Por que os homens gostam de fazer tanto show hoje com demônio nas igrejas, hein? Entrevistar demônio. Sai, não sai. E por que os caras gostam de ficar entrevistando demônio nas igrejas? Eu tenho uma história muito engraçada, pastor Xavier. Posso contar? Pode, claro que pode. Tinha uma menina na igreja, ela não era muito boa da cabeça. Na igreja, logo no início da nossa igreja, né? Então, e ela sempre procurava chamar atenção. Então, às vezes ela estava lá e fazia assim, fazia assim. E a gente sabia que ela era muito boa da cabeça, a gente não levava muito em conta. Certo. Mas ela foi numa igreja no litoral, uma igreja que era mais tradicional, aí o cara achou que ela estava endemoniada, já começaram a rodear ela no culto. Certo. E aí pegaram e ficaram expulsando o demônio dela. Oh, meu Deus. Aí ela entrou no embalo, doidinha. Tadinha. Depois ela até conversou, falou pra gente, né? Aí ela entrou no embalo. Aí, quem é que tá falando? Aí ela fala, eu sou daquele que tá lá no baile. E não sei o que lá. Eu sou daquele que tá atrás do morro. E começou a falar o nome dos demônios que estavam lá naquela região. Era no litoral isso, né? Lá na região da Praia Grande. E ficou lá. Aí no final, já era de madrugada. E aí ela falava assim, olha, não, já foi embora. Não, mentiroso, foi embora não, você tá aí ainda. Olha, E ela rapaz. queria ir embora e não deixavam ela ir embora. Não deixavam. Mas enganou os caras. Inventou o nome de demônio, local de Meu demônio. Deus. Depois ela até contou pra gente que os caras não queriam depois deixar ela ir embora. Então você vê o que a falta de discernimento, né, espiritual. E o que o pastor Xavier também colocou, que é muito sério, é que ele era um homem que tinha, a palavra dele era a palavra de Deus, né? Então ele, inclusive, quando vem a seca, ele fala, segundo a minha palavra, não choverá nos próximos anos. E aí a Bíblia diz assim, e veio a palavra de Deus a ele e mandou ele ir procurar uma viúva e dar o lugar onde ele poderia. Então, o que eu entendo? Um homem, para ter essa autoridade, ele tem que ter um nível, assim, como é que eu posso falar? De comunhão com De Deus. comunhão, mais até do que de resignação, eu acho. É verdade. A palavra é resignação. De resignação tão grande, de passar por qualquer situação para que se cumpra o propósito maior de Deus. Porque 3 anos sem chuva, ali é que nem a Caatinga, né? Né? No Nordeste, ou no semiárido. Eu acredito que o ponto de intimidade que Elias chegou na presença de Deus foi tanta intimidade que a palavra na boca dele é a palavra de Deus. Ele falava, puxa, acontecia, não tinha como. Verdade. Né? Era a intimidade que ele teve com Deus. É isso mesmo. A intimidade. Aí a pergunta para os senhores, é possível o homem hoje buscar um nível de intimidade com Deus como Elias tinha nessa época? E aí, pastor Zé? Eu creio que sim. Só vou mandar pedreira para cima de vocês. Eu creio Aí. que sim. Tem muitos homens hoje de Deus que eles confiam 100% em Deus. O tanto que a gente vê. Nosso pai, o apóstolo Estevão, a confiança que ele tem em Deus e o que ele faz na nossa visão, renascer em Cristo, e também abençoa outras igrejas, tudo na fé. Deus fala com ele, ele faz o que ele tem que fazer e cumpre nos desafios que nós temos, né, Bispo G? E posso até, para confirmar um pouquinho essa palavra,
que logo depois, quando ele volta ao normal, à normalidade, Deus trata a vida dele e tudo, ele fala assim, Deus fala para ele, olha, você volta ao teu caminho, e unge Eliseu como profeta no teu lugar, unge Jeú como rei, e unge Azael como rei da Síria. Quem escapar da espada de Eliseu, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Azael matará. E olha, eu tenho aí 7.000 que não se dobraram. Então, o que eu entendo que o Senhor estava falando? Elias, você não é o cara adequado para pegar na espada e matar. Você é alguém que tem que se santificar, tem que ser alguém separado. Porque o que Deus tinha preparado para ele? Ele seria o homem que, lá na frente, no Monte da Transfiguração, depois de ser elevado aos céus, estaria com o Filho de Deus, Jesus Cristo. Certo. Então, ele não era uma pessoa normal. Então, os profetas, eles têm que ter uma vida de santidade, santificação diferenciada. E o Senhor alerta, ó, espada não é para você, espada é para Eliseu, que na época era ainda o fazendeiro, né, vamos dizer assim. Jeú, que era o capitão da guarda, era inclusive o soldado mais ferrenho que tinha. E Azael, que era, inclusive, era camareiro ainda, era camareiro do rei da época, que era o rei Haddad. E que vai matar, é ele que vai matar o rei Haddad. Então, você vê que é um contraste totalmente diferente. Que interessante, né? Todos ouviram, de alguma forma Deus falou, né? Ezequias e Isaías que falou. Arruma a tua casa que você vai morrer. Ele se arrependeu, se humilhou, a misericórdia de Deus ajudou. No caso de Josias, ele não ouviu a Deus. Ele não ouviu a Deus. Errou. Agora, até Balaão teve que ouvir a mula. Ouviu a mula. Mas interessante é que... Misericórdia de Deus. Mas Balaão, mesmo assim, ouviu e obedeceu, né? Verdade, obedeceu, meio na marra, né? 3 vezes o anjo lá da morte querendo acabar com ele. O cara vendo o anjo na frente com a espada, quer ver o cara não obedecer, irmão? E não obedeceu. A mula enxergava o mundo espiritual e o Balaão não enxergava nada. É verdade. Coisa muito séria, né? Não é. Então são fatos que realmente ocorrem hoje. É verdade, Né? ocorre muito. Hoje no mundo, vivendo no mundo competitivo, principalmente no mundo empresarial, é um mundo competitivo, todo mundo vive para competir e tal, mas se a gente parar para analisar, tudo que acontece aqui está 100% regido pelas coisas espirituais. Amém. Né? A gente vê isso lá, né, na história do rei mais amado por Deus foi Davi, né? Davi, mesma verdade? coisa, É mesma verdade. coisa. O cara cometeu um agafe terrível, né? Mas, Duas, né? Duas. Duas, Uma duas. com mulher, a outra é o poder, né? É o O poder, poder é verdade. complicado. Mas a vantagem de Davi, que eu acho, né? Se eu tiver errado, o senhor me corrige, o senhor também. Mas Davi encontrou um caminho, né? Ao ponto. Acho que se José tivesse encontrado esse caminho, ele estaria hoje bem requisitado na palavra do Senhor, o quanto a vontade de Davi, que Deus fez na vida de Davi. Que todos nós, quando ministramos sobre Davi, nós falamos, Deus encontrou um homem, segundo o seu coração, que faria a sua própria vontade. E isso é algo muito importante, né? Porque à medida que você mantém uma comunhão com Deus, você não deixa ocupar o lugar de Deus, as coisas, os outros valores, o Senhor sempre te fala. Deus não deixa, a Bíblia fala que não faz nada sem antes falar aos seus servos profetas, né? Mas o que ocorre é que às vezes a pessoa se fecha, né? Fecha os ouvidos para a voz de Deus. É esse o lado ruim. Acha que pode arriscar, acha que pode ser maior do que aquilo que está acontecendo. É bem complicado, né? É verdade. Eu acredito muito que o homem de Deus, acima de tudo, ele tem que parar, ouvir, analisar. Né? Porque hoje não é diferente daquela época. Se a gente analisar a história dos reis, Deus entregava na mão dos reis todo o poder daquela nação. Né? E na maioria das vezes, o que, é que os reis faziam? Eles usavam e abusavam do poder deles, né? E achavam que podia demais, e muitas vezes acabava ultrapassando o limite da vontade de Deus e cair em ruína. E tem um precedente, inclusive, pastor Xavier, muito sério, porque pouco antes, um tempo antes, vamos dizer assim, um profeta agiu da mesma forma.
Porque o profeta que profetizou que Josias